conversar sobre a prevalência e comorbidade de infecção por Covid-19. Me chamo Thaís Freire Galvão e sou docente da Universidade Estadual de Campinas. Meu nome é Marcos Tolentino Silva e eu sou professor da Universidade de Sorocaba. Nós selecionamos o artigo Prevalência de Comorbidades sobre o novo vírus, coronavírus, na cidade de Wuhan, e eles fizeram uma revisão sistemática e meta-análise. Esse estudo ele é de acesso gratuito e ele encontrou, resumidamente, os seguintes resultados. No que se refere aos sintomas, 91% apresentaram febre, 67% apresentou tosse, 51% apresentou fadiga, 30% apresentou dispneia. Sobre as comorbidades, 17% hipertensão, 8% diabetes, 5% doença cardiovascular, 2% doença respiratória. E dentre essas comorbidades, eles conseguiram identificar aquelas que estão associadas com maior gravidade. Então, hipertensão. Eles encontraram uma medida de associação conhecida como odds ratio de 2,36, doença cardiovascular de 3,42 e doença respiratória um odds ratio de 2,46. Falando um pouco sobre esse tipo de estudo, a revisão sistemática da literatura. É um tipo de pesquisa que inicia com uma questão bem definida, e ela vai ter o objetivo de identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes disponíveis, que sejam comparáveis entre si, por isso ter uma pergunta definida. Deve ser abrangente no sentido de buscar a totalidade da evidência disponível sobre aquela pergunta, mais específica em termos de ter uma pergunta definida. Deve ter um método transparente, um método que deixe bem claro o que foi feito e que permita, a partir do que está descrito, que uma pessoa também consiga repetir o que foi feito, que a gente chama de reproduzir. E também, quando elas são bem conduzidas, esse tipo de delineamento, esse tipo de pesquisa é considerado como uma boa fonte de informação para a tomada de decisão. No nosso caso, por exemplo, é uma revisão sistemática de estudos de prevalência. Então, podemos já presumir que é muito difícil você fazer inquéritos de base populacional de questões tão novas, tão emergentes assim. Então, revisões sistemáticas vão conseguir agregar esses pequenos estudos para facilitar uma melhor interpretação, desde que sejam conduzidos de uma maneira adequada para subsidiar isso. Bom, uma questão que é importante a gente distinguir no momento que a gente está tratando desse método é a diferença desse tipo de pesquisa, que é chamada de revisão sistemática da literatura, de uma revisão geral, uma revisão que nós chamamos de uma revisão narrativa. A revisão sistemática ela tem que ter uma questão específica, ao passo que uma revisão narrativa é uma questão ampla. Geralmente encontramos esse tipo de revisão, a revisão narrativa, por exemplo, num livro-texto, um capítulo de livro, em que precisamos ter o primeiro contato sobre o assunto. Já na revisão sistemática, eu quero achar especificamente sobre aquela determinada pergunta. A fonte de informação numa revisão narrativa, da mesma forma que se a gente for tentar lembrar de algum capítulo que lemos em livro-texto, ela não é muito clara de onde que o autor pegou cada informação. Já na revisão sistemática, as fontes elas devem ser abrangentes e a estratégia de busca deve ser explícita. E deve ser claro aonde que foi buscado. A seleção na revisão narrativa geralmente também não foi especificado como que se selecionou os estudos que foram incluídos. E ao oposto que a revisão sistemática ela parte de uma seleção que foi baseada em critérios aplicados uniformemente, e que partiu também de um método geralmente pareado, em que duas pessoas avaliaram os mesmos estudos para aplicar esses critérios de forma independente. A avaliação, ela geralmente na revisão narrativa é variável e na revisão sistemática ela é criteriosa e reprodutível. A síntese na revisão narrativa geralmente ela vai ser qualitativa, ou seja, ela vai ser um texto que vai discorrer sobre o assunto. Ao passo que na revisão sistemática vai se tender a ter uma síntese quantitativa, que geralmente é lançada à mão da técnica de meta-análise.
E as inferências, né, a extrapolação dos resultados, a generalização desses resultados na revisão narrativa, às vezes é baseada em resultados de pesquisa clínica. E a revisão sistemática é frequentemente baseada em resultados de pesquisa clínica, ou seja, verifica-se em seres humanos, verifica-se nas pessoas o que se encontrou, e não somente a partir de evidências aplicadas em outros contextos. Em termos de como que a gente faria, então, né? Agora que a gente já distinguiu o que seria revisão narrativa e revisão sistemática. Então, como a gente já falou, se eu preciso fazer essa revisão, o primeiro passo seria ter uma elaboração, ter uma pergunta de pesquisa bem elaborada e que seja factível de ser respondida. Se eu quero fazer uma revisão da literatura, já está implícito no próprio termo literatura. Então isso tem que estar publicado, deve estar disponível em algum repositório, em algum estudo, para que valha a pena fazer uma revisão. Se não tem estudo prévio, provavelmente eu não preciso fazer uma revisão sistemática ou uma revisão da literatura. Eu preciso fazer uma pesquisa primária, né? Então, partindo de uma pergunta bem definida, é necessário, então, fazer a busca na literatura, selecionar esses artigos, que deve ser de forma pareada, independente, extrair os dados também com alguma forma de minimamente haver conferência, mas preferencialmente também de forma duplicada, avaliar a qualidade metodológica de cada estudo que foi incluído na revisão, fazer a síntese dos dados, preferencialmente lançando mão de técnicas de meta-análise, né, que é uma síntese estatística, uma soma ponderada dos resultados dos estudos. Avaliar, então, uma vez que foi foi produzido um novo resultado, tem ali o resultado daquela meta-análise, eu preciso informar as pessoas qual é a confiança da evidência que foi gerada. Então, é necessário fazer a avaliação da qualidade das evidências. E, por fim, a redação e publicação dos resultados. Só para ressaltar, apesar de estar aí apenas em 8 pontos, mas é um processo muito trabalhoso. Então, estima-se, só para ter uma ideia, que claro que depende da pergunta, mas uma revisão sistemática para ser desde o seu protocolo e até ser concluída, ela demora em torno de 18 meses. Então, é bastante tempo e esforço e precisa de uma equipe dedicada para encontrar um resultado que seja cientificamente válido e útil para o processo de tomada de decisão. Bem, vai ter momentos, né, em que sobre qual é o contexto da pergunta. Então, nesse quadro, nós temos vários tipos de interesse. Então, está colocado assim, quadro clínico de doenças raras, prevalência, incidência, fatores de risco, diagnóstico, evolução, prognóstico, etiologia, prevenção, tratamento. E cada um desses interesses eu vou especificar, eu vou ter uma preferência para alguns tipos de estudos primários, que nós chamamos de delineamento primário. No nosso caso, por exemplo, se a gente está interessado em estudos de prevalência, eu vou ter maior interesse no que nós chamamos de estudos transversais. Se eu estou interessado em identificar fatores de risco, por exemplo, o que faz a pessoa ter uma maior gravidade ou uma menor gravidade devido ao Covid, eu vou estar mais interessado em estudos do tipo caso-controle e coorte. E na sequência, vocês poderão observar que tem também uns critérios mínimos de avaliação crítica dessas informações. Então, se eu tenho, por exemplo, estudos transversais, eu vou estar mais interessado nos procedimentos de amostragem e como é que foi o processo de aferição dos eventos que eu estou interessado. Se eu tenho, por exemplo, já estudos do tipo caso-controle, eu tenho uma preocupação sobre a representatividade daquela amostra, se a população é comparável do que está sendo feito essa comparação, a qualidade do instrumento que está sendo aplicado e se ele, por exemplo, está sendo feito de maneira cega nos estudos entre as diferentes populações que estão sendo estudadas, e também se está usando um mínimo de técnicas, no caso aí técnicas estatísticas, para controlar fatores de confundimento. Bom, isso é o que a gente fala de verificar a questão dos estudos primários.
mas a revisão sistemática em si, o processo que ela lançou mão para a sua elaboração, né? Os procedimentos que foram aplicados, são confiáveis? Podemos confiar nos métodos dessa revisão sistemática, né? Então, um ponto é a qualidade dos estudos, né? A avaliação crítica dos estudos incluídos e a qualidade das informações que eles nos trazem. E o outro ponto é como essa revisão foi preparada e eu posso confiar nos métodos que essa revisão lançou mão. E para a gente fazer essa apreciação crítica, podemos lançar a mão, na verdade devemos lançar a mão de ferramentas que já foram desenvolvidas para essa tarefa. Destacamos aqui duas ferramentas principais, o Amstar e o Hobbes, que são ferramentas de avaliação crítica dos métodos da revisão sistemática. Alguns elementos dessas ferramentas são comuns e é o que a gente vai apresentar usando o artigo como exemplo. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa saber é se teve uma pergunta de pesquisa bem feita. Então, se ela foi estruturada, ou seja, usou, por exemplo, a estrutura população, intervenção ou exposição, comparador, desfecho e tipo de estudo. Também é bom avaliar se é uma pergunta factível, parece que é uma pergunta que faz sentido. Um detalhe também a respeito das perguntas de revisões sistemáticas, a exemplo como temas de ensaio clínico, é importante que as revisões tenham um registro prévio, um protocolo prévio registrado em algum lugar, para saber se os autores estão seguindo rigorosamente os métodos previamente planejados, para que possa evitar potenciais mudanças no percurso. E isso é um ponto que vai favorecer a questão que nós falamos sobre a reprodutibilidade e a transparência dos métodos da revisão. Então, antes de começar de fato a extrair os dados, a realizar sistematicamente as buscas, esse procedimento que foi previsto fica registrado e fica claro e transparente qual vai ser o procedimento aplicado para fazer aquela revisão. Seguindo então no processo de avaliação crítica, o segundo momento é ver se houve uma completude no que se refere aos processos de busca na literatura. Então, usou os termos adequados, tem que estar especificado de uma maneira que o leitor ele possa repetir aquela busca. De preferência até podendo copiar e colar na fonte de busca que é informada e para poder verificar até se está vindo os mesmos resultados. Então isso é um detalhe importante, porque eu tenho que conseguir repetir aquele experimento. Da forma que ele colocou, sem material suplementar, por exemplo, fica muito difícil encontrar os mesmos resultados, por mais que eu coloque o filtro de data. É muito difícil repetir no formato que foi disponível pelo artigo. Um outro detalhe é saber se a busca foi ampla e abrangente. Bem, aqui vocês podem ver que há um destaque por busca no PubMed, no Embase, no Web of Science. Sabemos, por exemplo, que existem algumas bases asiáticas, estudos publicados na China, né, que estão em chinês, que existem suas bases próprias que não estão incluídas não foram incluídas nessa revisão. Então isso pode criar o que a gente chama de viés de publicação. A gente não está pegando a totalidade da evidência disponível. E nesse caso, o viés de publicação estaria sendo induzido pelo método da própria revisão sistemática. Classicamente, nós nos referimos a essa literatura enviesada devido a ter uma constatação de que o que está publicado não reflete necessariamente a realidade. Porque muitas vezes há um interesse comercial ou algum outro tipo de interesse que favorece ou desfavorece a publicação de um determinado resultado. Só que o que acontece nesse caso é que, por não considerar bases de dados específicas da língua inglesa, da língua chinesa, por exemplo, é possível que a própria busca já esteja eliminando a parte importante da literatura e, com isso, gerando um viés de publicação nos resultados dessa revisão sistemática. Um outro detalhe, né, que seria para ver a questão toda da busca na literatura, é saber se eles procuraram na literatura cinzenta, que é o tipo de literatura que é assim denominada por não estar presente nas bases convencionais. Então não existe uma indexação já tão pré-especificada como tem nessas outras bases. No caso, eles não citaram. E normalmente o que inclui aí? Por exemplo, congressos,
trabalhos acadêmicos, relatórios do governo, bases de dados próprias, né, de algumas instituições, de hospitais, enfim, coisas que poderiam aumentar a completude do achado. Então, a ideia sempre, independente do status de publicação do artigo, é você captar a totalidade da evidência. Então, a gente espera que essa busca seja ampla, abrangente, o suficiente para subsidiar um bom processo de tomada de decisão. Bem, uma outra etapa relativamente comum nas revisões sistemáticas é você ter, seja tanto no processo de seleção, de maneira pareada. O que isso significa? Depois que fez a busca em diversas bases de dados, usualmente esse conjunto de informações ela é agrupada, né? Você retira as duplicidades usando algum programa de gerenciamento de referências ou de gerenciamento de revisões sistemáticas. E duas pessoas olham os títulos e abstracts ou resumos, né, desses resultados e tomam decisões a respeito de se entra e não entra. Então, depois resolve as discordâncias. Então, o que um autor decidiu que entra e o que o outro autor falou que não entra, eles vão ter que concordar entre si para ter uma decisão. Exatamente. E nesse sentido, vale a pena ressaltar que até os autores mencionam no texto que falam que dois investigadores fizeram a busca na literatura. E aí talvez seja um problema de redação que, na verdade, o ideal seria fazer dois autores fazerem a seleção dos estudos. A busca na literatura deve ser só uma, não precisa fazer em duplicata, né? Fazendo em cada base uma vez só já é o suficiente, né? Então, é uma dúvida que fica pela redação dessa revisão e que a gente deduz que ele provavelmente está se referindo a selecionar os estudos e extrair os dados. É isso que a gente considerou nessa avaliação. Isso, aí depois então de fazer título e abstracts, você faz o mesmo processo com o texto completo, e aí também com duas pessoas faz a etapa que é a mais trabalhosa de qualquer revisão sistemática, que é a extração das informações. Então é lá que você vai retirar, por exemplo, qual o nome dos autores, onde foi feita a realização, o nome do hospital, se for esse o caso. Vai colocar lá características dos pacientes, a idade média, a proporção de sexo, qual foi o método usado para detectar o COVID, no caso, e outras informações, por exemplo, das comorbidades e sintomas que eles estão interessados. Então, nesse momento, existe uma preocupação de você ter uma conformidade na extração dessas informações, e é por isso que sugere que seja feito de maneira pareada, ou, dependendo de uma equipe já experimentada a respeito dessas técnicas, um extrai e o outro confere. Então, também pode ser válido. Aqui só para mostrar uma figura que é relativamente comum em revisões sistemáticas, que no caso deles aqui é contando todo o processo de seleção. Então, você tem a parte superior contando a identificação, o rastreamento, depois o processo de elegibilidade e depois quais os artigos foram incluídos. Nesse caso, eles incluíram 8 artigos para fazer as estimativas. Seguindo com a avaliação crítica, então, tem algumas nuances, né, que para nós é bastante preocupante quando olhamos revisões sistemáticas dessa forma. Por exemplo, uma coisa que é uma etapa que é essencial em qualquer revisão sistemática é você avaliar a qualidade metodológica dos trabalhos incluídos. Então, uma analogia que a gente sempre faz é pensar numa fábrica. Você está numa fábrica, num processo industrial, você está pegando insumos para fazer determinada coisa, seja um alimento ou um medicamento, que quer que seja. E se você não tem um controle de qualidade daquilo que está entrando, o que vai sair também vai ser ruim. Então, tem que ter essa percepção da qualidade do que você está extraindo para saber se aquele resultado final ele é válido. No caso dessa revisão sistemática, eles não fizeram a avaliação da qualidade metodológica. Então, cria uma incerteza muito grande a respeito da qualidade da informação que está sendo apresentada.
Bem, como eles não fizeram a avaliação da qualidade metodológica, isso também não é considerado na interpretação das informações. Então, aparentemente, eles tiveram uma maior preocupação em fazer sínteses estatísticas, que é o que a gente chama de meta-análise, que nesse caso parece que foi feito de uma maneira adequada. Ele é usual também, né? Você não só detectar heterogeneidade, é possível variabilidade de resultado entre os estudos, mas também você investigar os motivos dessa heterogeneidade. No caso deles, eles apenas detectaram, mas não é um problema tão grande assim, porque eles consideraram incluir um número muito pequeno de estudos, então fica difícil também fazer muitas extrapolações ou usar muito esse dado para fazer algumas estimativas. E assim, uma vez que ele não fez também a avaliação da qualidade da informação que ele incluiu, não teria como ele dar uma maior confiabilidade a respeito das associações que ele está falando que existem. Bom, esse é o gráfico de floresta, que é o gráfico que classicamente apresenta os resultados da meta-análise, né? O gráfico, vamos primeiramente identificar cada parte dele. Aqui onde está marcado que fica no lado esquerdo, geralmente estão representados os estudos. Então, os 8 estudos estão aqui representados pelo nome dos seus autores. Depois aqui, mais para o centro da figura, marcado aqui pela setinha com o número 2, nós temos cada estimativa dos estudos. Por exemplo, aqui esse gráfico de floresta, esse gráfico de meta-análise, está trazendo a prevalência de hipertensão. Então, para esse estudo primeiro, que é o Huang, foi encontrada uma prevalência de 15%. Essa prevalência está representada ali pelo quadrado do meio, e o intervalo de confiança, que vai de 4% até 0,26%, está representado por essa linha horizontal. Então, assim está representado a estimativa de cada um dos estudos, e ao final nós temos a estimativa global, representada pelo losango ou diamante, que trouxe uma prevalência de 18% de hipertensão entre as pessoas com coronavírus, com Covid-19. Um outro aspecto, então, que nós vamos verificar, como o Marcos falou anteriormente, é a heterogeneidade. E aqui foi utilizada, foi mensurada por meio do I quadrado, que se observou ser um resultado bastante heterogêneo, com um resultado de I quadrado de 87,5%. Ou seja, numa escala de 0 a 100% de uma poluição, de uma diferença entre o resultado dos estudos, o que foi observado aqui está em 87,5%, ou seja, quase 100% aí, se a gente for exagerar e arredondar, de heterogeneidade. Os resultados, então, e a gente pode verificar por cada um desses quadrados dos estudos, que eles pouco se conversam. Os intervalos de confiança de alguns estudos se cruzam, mas da maioria deles não se cruzam entre si. Então, o que a heterogeneidade traz para a gente? Esses estudos mediram a hipertensão, nesse caso, da mesma forma, no mesmo tempo, usando o mesmo tipo de aparelho, ou as pessoas tinham de repente a mesma faixa etária, ou elas estavam na mesma condição, enfim, o que explica isso, né? Então, se eram pessoas com a mesma doença, por que tanta variabilidade na prevalência dessa doença? Então, essa heterogeneidade estatística pode estar representando para a gente diferenças importantes nos métodos ou também diferenças clínicas nos pacientes incluídos em cada estudo primário. Apenas para ressaltar que o gráfico também não ajuda, porque ele está numa escala e fica difícil de interpretar, né? O 0,15 ali, o primeiro resultado, por exemplo, na verdade ele é 15%, então os autores deixaram escapar, não fizeram uma correção, colocar em porcentagem para facilitar a interpretação do dado. E também, né, a escala do gráfico que a gente vê no eixo X, como não tem prevalência negativa, também fica difícil dificulta a interpretação. Então, trabalhar numa escala que seja mais usual, de 0 a 50 ou 0 a 100%, por exemplo, facilitaria mais na interpretação do dado. Assim como retirar a linha vertical do zero, que não tem nenhuma finalidade nesse caso, já que estamos tratando de uma meta-análise de prevalência. Nesse gráfico, também um gráfico de floresta, do resultado da meta-análise, eles estão comparando
dois grupos. Um grupo que ficou grave com um grupo que não ficou grave. E está vendo a chance da população ter hipertensão. Então, nesse caso, a linha destacada ali com o número 1, ela já faz sentido, porque ela é a linha de nulidade. Ou seja, se o intervalo de confiança passar por esse número, significa que não houve resultado estatisticamente significativo. Como vocês podem ver ali com o estudo marcado com o número 2. Então, o intervalo de confiança ele é tão largo, né, que ele pode tanto estar, a hipertensão está tanto associada com... Fator de proteção quanto de fator de risco. Exatamente, com baixa gravidade como uma alta gravidade ao mesmo tempo. Então, por isso que ele é considerado um resultado estatisticamente significativo. O losango final é a soma, no caso, né, o agrupado de todos os estudos identificados, e foi daí que ele tirou o 2,36 lá, que é a razão de chances da pessoa ter hipertensão considerando o estado grave. E o número 4 aponta, como também, só lembrar que trata-se como se fosse uma medida de poluição, que nesse caso diminuiu a heterogeneidade, ficou em torno de 40%. Então, se vocês notarem, vão ver que os intervalos de confiança vão estar relativamente mais próximos do que o gráfico anterior. Bem, e considerando então isso, todas essas informações, o que fazer então com o resultado apresentado, né? Bem, a gente vai ter uma incerteza muito grande, não vai confiar muito no resultado, pelo fato de que coisas relativamente básicas, de, por exemplo, apreciação crítica dos estudos que foram incluídos, gera uma incerteza muito grande. Então, a gente não sabe, por exemplo, se o critério que eles usaram para aferir hipertensão foi adequado, a presença de diabetes também foi aferida de uma maneira adequada, e das doenças cardiovasculares, respiratórias e as outras que eles relacionam no artigo. Então, a gente não consegue ter essa segurança. E como a gente não consegue ter segurança, inclusive na prevalência das comorbidades, tampouco vai ter também nas medidas de associação. Então, a gente não tem uma confiança muito forte de que realmente esses resultados sejam válidos. Por outro lado, considerando a situação de pandemia, a necessidade de encontrar uma síntese do que se conhece, tem o seu papel esse tipo de síntese, esse tipo de análise, porque permite traçar qual é o perfil de sintomas, de comorbidade e de fatores de risco para a gravidade, e que também podem representar uma medida de tomada de decisão no sentido de priorizar grupos mais graves, que no caso pessoas hipertensas com doenças cardiovasculares e respiratórias são fatores de risco provavelmente para maior gravidade e deveriam então ter uma prioridade no tratamento. Por fim, gostaríamos de convidar vocês, se vocês ficaram mais interessados em aprender um pouco mais sobre esse método que nós apresentamos aqui, a participar desse curso Revisão Sistemática e Meta-Análise. É um curso online gratuito e está disponível na plataforma Coursera. Então é isso, agradeço e até mais. Tchau!